Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nono episódio do podcast Típico Pai Atípico. E eu quero aqui já agradecer o retorno que eu estou tendo, as pessoas dizendo o quanto está sendo importante, o quanto é especial este momento. Quero agradecer a todos vocês e pedir que compartilhem, se inscrevam no canal, comentem, dividam essa experiência, porque são experiências de vida, experiências forjadas muitas vezes ali na dor, mas que trazem luz, trazem esperança para muitas pessoas, principalmente que estão entrando nesse mundo das pessoas com deficiência, das neurodivergentes, enfim, nesse mundo para muitos desconhecido, mas que no fundo a gente fala: "Sim, você vai vencer, é possível vencer". E hoje eu tenho aqui a honra de estar com uma pessoa muito especial, a gente se conheceu e tem uma história. Eu estava falando com ele, vou segurar o suspense um pouquinho, porque eh, a gente está acostumado a ver trajetórias a partir eu tenho a Maria Luísa com 12 anos, síndrome de Down, e a gente ou conhece da idade menos ou próximo, as experiências muito próximas. Mas eu tenho a honra de conversar com alguém que é um desbravador. E a palavra está com ele. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse nosso convite. Obrigado, Guilherme. Bom, eu sou o Paulo Adair, do projeto Atendentes Muito Especiais. Na verdade, formalmente é a Associação Brasileira de Inclusão através do Trabalho. E tenho um filho com síndrome de Down também, já com 30 anos. E pela minha associação, eu tive a sorte, a oportunidade de ter, entre os nossos quase 100 associados hoje, jovens de 16, até por questão da lei, né, para se trabalhar, porque nós como nós trabalhamos com inclusão através do trabalho, a partir dos 16 anos, que é, Hum. o jovem aprendiz, e não tem limite superior, então eu tenho associados com 48 anos já, né. Então a gente pega um amplo espectro aí de experiência de vida, de pessoas que começaram muito antes da gente, que tiveram muito mais dificuldades do que nós. Nós já pegamos um momento eu já peguei, por exemplo, com 30 anos o meu filho, já peguei aquele momento que estava começando a se falar de estimulação precoce, de se começar a estimular as pessoas com deficiência intelectual, cognitiva desde pequeno, coisa que antes não acontecia. Então a primeira associação que eu participei de síndrome de Down, ela tinha 2 gerações totalmente diferentes. E a geração mais antiga tinha mais dificuldade de socialização do que a geração nova que recebia estimulação precoce. Então meu filho está com 30 anos, mas nem foi o maior desafio a síndrome de Down. Quando ele nasceu, a gente não sabia de antemão, não deu nada nos exames eh, pré-natais, nós ficamos sabendo no parto, já no quarto, já na enfermaria, que ele tinha síndrome de Down, mas essa não era o maior problema, se é que podemos chamar isso de problema, porque é uma condição, na verdade, é uma condição genética, é um acidente genético. E o real problema que ele teve foi uma cardiopatia grave, a tetralogia ele falou, associada com um uma obstrução, uma semi-obstrução da veia que leva ao pulmão o sangue. Então ele tinha 2 problemas cardíacos muito graves e chegou a ser desenganado pelos médicos, disseram que eram 2 semanas, né, aquelas histórias, o médico sempre dá a pior possibilidade, né, a possibilidade mais grave, né, ele é uma obrigação do médico fazer isso. Felizmente eles estavam errados, a gente conseguiu superar, a gente conseguiu uma excelente equipe para atender ele, para acompanhar ele até que ele pôde fazer a cirurgia. E hoje ele está com 30 anos, formado a nível médio. Meu sonho é vê-lo formado a nível superior. Já estamos procurando uma escola de nível superior para ele, tentando conversar com os coordenadores de ensino para tentar uma questão eh, especial para ele, né? Ou preparada para ele ou pensada para ele. Fizemos isso no segundo grau, os professores se adaptaram, estudaram para poder apoiá-lo, então foi o segundo grau foi assistido pelos professores, já se especializando em ensino,
E é isso que a gente vê hoje. Os profissionais estão muito mais cientes de que eles têm que se preparar para trabalhar com o atípico, né? Sim. Eu costumo dizer que deficiência não é um problema, é um desafio, porque, na verdade, deficiência, para começo de conversa, todos nós nascemos deficientes e se vivermos o suficiente, morreremos deficientes, né? Nos tornaremos deficientes antes de morrer. Então, é um período da vida em que você não é deficiente. E o que é deficiência? Deficiência é um é uma comparação que você faz com a normalidade da população, né. Você tira uma média da população, quem está abaixo ou está acima, abaixo é o deficiente, acima é o superdotado. Então é só uma questão de comparação. E isso é importante, você ter a noção de que é apenas uma limitação de capacidade que pode ser assistida, Uhum. que pode, dar a ele acessibilidade aos recursos para que ele minimize, mitigue essa deficiência, e é isso que nós fazemos lá na associação, a Associação Brasileira de Inclusão através do Trabalho, o projeto AME, capacita eles para trabalharem, principalmente para trabalhar em eventos. E a gente dá vários cursos para eles, para exatamente empoderá-los, para aumentar a autoestima deles e para que eles possam se sentir incluídos na sociedade. Mas é Sim. isso, essa é a minha breve história. Mas podemos. Fantástico, e você falou do AME, então eu já vou falar aqui do nosso livro 21 Razões para Amar, Uhum, que a gente conta a nossa trajetória, de experiência de vida, desde o surgimento da Maria Luísa, desde a chegada dela, até quais os dias atuais. E toda a arrecadação do livro vai para a ADERE, que é uma associação que já tem quase 55 anos, uhum, e que atua justamente com adolescentes e jovens e adultos com síndrome de Down, sim. porque tem esse espaço aí entre terminou o colégio e aí a faculdade ou outro curso ou a profissionalização, então adere justamente juntas aí com você deve conhecer, Sim. tem esse espaço. Então também convido a conhecer a Adere e lá adquirir o livro, que esse aqui está assinado pela Malu, que eu vou entregar para o Paulo. Tá. Mas os da Adere não estão, mas se quiser é só procurar a gente. E ali naquele momento do parto, você tem 2 notícias, né, Uhum, a síndrome de Down e a cardiopatia. Hoje a gente tem acesso fácil às informações. Hoje você pega o teu celular, você já põe ali síndrome de Down e as probabilidades. Como foi o impacto dessa notícia, assim, co naquele momento ali? bom, eu até o nascimento do Luiz Renato, eu era muito arrogante, tá, eu era muito bem-sucedido, já tinha escrito um livro, eu já tinha realizado eventos, eu capitaneava um evento de muito sucesso no setor gráfico. Eu tinha contatos nas principais entidades, tenho até hoje contato nas principais entidades do setor gráfico. eh, Tem um canal no YouTube agora, isso é mais recente, nos últimos 6 anos, onde eu uso todo esse meu network. Mas 30 anos atrás, quando eu já estava bastante consolidado no setor gráfico, eu me sentia um super-homem, né, eu me sentia o maridão, o cara perfeito, o cara que tudo que fazia dava certo, e de repente vem uma notícia dessa que eu tenho um filho deficiente. E isso desmonta você, né. Eu falei: "Opa, espera aí, eu não sou imune a dificuldades, né, agora eu tenho um desafio que nem é comigo, é com um filho meu, que eu tenho que ajudá-lo a superar". E isso foi um baque muito forte. Eu não sabia o que fazer, não tinha a menor noção de o que seria. Eu só tinha notícia ruim, todo mundo que vem falar disso, né, a primeira coisa que a pessoa demonstra quando você dá uma notícia: "Olha, eu tenho um filho com síndrome de Down", a primeira coisa que eles falam: "Que pena", né. Primeira coisa Infelizmente. não é um apoio, não a pessoa fica surpresa, né. E é engraçado que as pessoas também ficavam tão surpresas quanto eu fiquei, né, mas como acontecer isso com o Paulo, né, e mas aí eu aprendi com essa lição de que a gente tem que
aceitar os desafios que aparecem, né? Porque quando o Renato veio, eu mudei o meu foco. O meu foco não era mais a minha carreira, não era mais a minha empresa, não era mais o meu foco ali foi ajudar o Renato, a colocar o Renato na sociedade, né? Torná-lo produtivo e feliz, né? Uma pessoa útil à sociedade e que não seja impedido de usar os recursos que a sociedade tem. Porque para os outros filhos mais velhos, e a diferença de 10 anos entre o Renato, que é o caçula, e os dois outros mais velhos, ah, a diferença era grande, né? Então, para o Renato, os meus dois filhos, o meu mais velho com 11 anos era mais alto que eu, para vocês terem uma ideia. Então, pelo ponto de vista do Luiz Renato, ele tinha 3 pais adultos, né? Tinha três homens feitos e uma mãe. E a gente montou essa equipe, essa família aí que começou a trabalhar para ele, em função dele, em função de ajudá-lo, em função de mitigar as deficiências que ele iria apresentar. Mas no começo a gente não tinha nenhuma informação disso. E uma das primeiras metas que eu coloquei na minha vida, lá ainda, quando ele tinha 1 ano, por aí, foi de que eu queria vê-lo formado em nível superior, né? E a Regina, minha esposa, colocou como meta de que ele iria trabalhar. E eram 2 metas impossíveis na época, né? A Regina, durante 16, 17 anos da vida do Luiz Renato, trabalhou nesse sentido. Se engajou em associações, se engajou em trabalhos voluntários, até que finalmente ela montou o projeto AME, que é um projeto criado por ela dentro do INREA, com a ajuda do INREA, que é o Instituto de Medicina da, do Hospital das Clínicas da Escola da USP, né, da Faculdade de Medicina da USP, o INREA, que é conhecido também como Fundação Luci Montoro, é parte da Fundação Luci Montoro, que trabalha com pessoas com deficiência, e lá dentro a Regina montou com outras mães o projeto AME. Então, a gente, lá no começo, não tinha nenhuma informação. A gente estudou, buscou informação, foi brigando nas escolas, foi brigando nas entidades, foi buscando informação. As entidades não tinham muita informação. A primeira entidade que nós fomos tinha muito boa vontade, mas aos poucos a gente foi percebendo que não tinham muita informação. O primeiro lugar onde a gente realmente viu bastante informação e bastante acolhimento e bastante preparo profissional para trabalhar com pessoas com deficiência intelectual especificamente, que é o caso da síndrome de Down, que a síndrome de Down ela é uma deficiência generalizada no corpo todo, né? Hipotonia, visão, tudo, né? Fala, tudo, mas principalmente a deficiência intelectual. E o primeiro lugar onde nós vimos uma equipe multidisciplinar preparada para isso foi no INREA. Foi o primeiro lugar. Aí o Renato já tinha 12 anos, né? 12 anos, Então já tinha passado um bom. Se bem que na primeira associação que nós fomos específica para a coisa, que foi a ASIM, Associação de Síndrome de Down do Vale do Paraíba, quando a gente mudou para São José dos Campos, por orientação médica, porque eles orientaram que pela cardiopatia do Luiz Renato ele precisava sair da poluição de São Paulo. Como eu tinha uma casa em São José dos Campos, fomos para São José dos Campos. E lá conhecemos a ASIM, que é a Associação para Síndrome de Down do Vale do Paraíba. E lá foi onde nós tomamos contato com a estimulação precoce. Então eles estavam trabalhando com estimulação precoce já em 1996, 97. Lá no interior, aqui no interior de São Paulo, né? Isso, Jacareí, São José dos Campos, Vale do Paraíba, no Vale do Paraíba. Então toda essa infância e adolescência não passou pela escola regular, ficou mais em associações ou também junto com a escola? Na verdade, nós colocamos ele a gente estressou um pouco o Luiz Renato. Eu devo confessar e devo fazer o meia-culpa, porque nós estressamos um pouco ele, porque a gente colocava ele numa escola especial, e no meio período, ele era uma escola pública ou uma escola particular. Ele sempre estudou ou pública ou particular, normal, brigando. A gente chegou a entrar com processo contra o governo, contra o Estado, para que ele tivesse um professor auxiliar na escola pública. E, além disso, no outro meio período, ele fazia alguma escola
Isso especial é ou até mesmo em INREA. A partir dos 12 anos ele foi acompanhado no INREA. O no INREA tinha Rea. várias atividades: teatro, É. capoeira, fonoaudiólogo, psicólogo, ortopedista. Eles têm uma equipe Um multidisciplinar completa. e aquilo que você estava falando e quando falou de deficiência, né, Uhum. independente das condições que a gente tem, a gente é a estimulação que a gente recebe, né. Sim, Até pessoas que a gente fala como comuns, se ficarem retraídas, não ficarem ali na mesmice, eles vão ser as mesmas, né. exatamente. E você sabe que eu escutando, eu estava aqui admirando, porque hoje essa estimulação precoce, os avanços que a gente tem na escola, vem dessa estimulação que os pais, eh, aguerridos vieram buscando. Eu sempre costumo dizer que muitas vezes essa estimulação, ela faz os nossos filhos crescerem sim, mas elas fazem a gente crescer para um outro nível, né. É, Porque tira a gente também do comum e leva para um outro patamar, que a gente, às vezes, o que é desenvolver um filho, né? Às vezes a gente bota na escola, vai, ele estuda, ele fala, e eu falo, e é interessante isso porque nós somos pais típicos e atípicos, né? Quando a gente tem o filho típico, se vira, né? Você estuda, a gente não se preocupa com esse desenvolvimento assim, a gente cobra, mas esse envolvimento que a gente passa a ter principalmente com a síndrome de Down, que tem o cognitivo, aí vem a hipotonia, vem a audição, vem a fala, e leva aqui, vai ali, e procura saber aonde tem algo novo, é um se envolver ativo, né. Essa coisa da para muitos que é tão comum a alfabetização, para nós ali quando ela escreve o nome, quando começa a ler, sim. é um marco fantástico. E para os irmãos, eles dão um retorno, assim, do que porque os irmãos tinham 2 parâmetros típicos ali, né, se Sim. conheciam, e de repente vem alguém que eu também sou terceiro filho, sou o raspa do tacho, como chama. Já tira ali já já mexe com a rotina. E vem com síndrome de Down, e aí que bagunçou tudo, É, né. um dos meus maiores arrependimentos hoje, e porque o Renato é o caçula, é não ter dado a mesma atenção para os mais velhos que eu dei para o Renato. Mas mesmo assim deu certo, porque o mais velho é um ilustrador de sucesso, é um ilustrador de sucesso, já premiado inclusive, pela Warner aqui no Brasil. O do meio é um gênio da informática e da infraestrutura de TI, que aliás é minha realização, porque eu sou da área de engenharia e trabalhava com artes gráficas, então meu filho mais velho trabalha com artes gráficas, meu filho do meio trabalha com TI, então juntou as duas coisas, e eles, cada um na sua especialidade, muito melhor, muito superior a mim. E o Luiz Renato é muito superior a mim na empatia e na capacidade de superação. Eu não tenho a capacidade de superação que o Renato tem. A resiliência, o foco, né? É impressionante. Eu acho que você separou os talentos. É, Você deu eu não, cada um dos seus talentos foi não pra não, fui não, eu. foi Deus. Isso é Eu me bom. separei em três. Se você dividiu os seus talentos ali, não você, lógico, que isso Sim. é a providência de Deus, se Uhum. dividiu um pouquinho para os 3. Eu me sinto bem assim, eu me sinto triplamente realizado. Exato. Cada um deles se saiu melhor do que eu naquela sua especialidade de vida. Então, cada um deles me superou e eu me sinto realizado, né? Que eu acho que é uma evolução da espécie, né? Eu consegui, a minha parte está Sim. feita, né? Não, e você fala assim de dar atenção. Ontem eu até estava numa missa e o padre estava fazendo ali a homilia e falou justamente, estava falando do amor dos pais, né? Sim, Que então, às vezes os filhos se lutam, você deu mais, você deu menos. Na verdade, a gente divide aquilo que cada um precisa, sim. né? Para uns um pouco mais, outro um pouco menos, enfim, tudo ali vai de acordo com a necessidade. E o surgimento da AME, né? Ela surgiu já dentro desse movimento de
de perspectiva de futuro, né? A Regina já tinha essa ideia desde que o Renato nasceu de que ia colocar ele para trabalhar. Ela não sabia como iria fazer isso. Uhum. Quando nós viemos para São Paulo, depois da cirurgia do Renato, nós viemos para São Paulo. Ele operou só com 5 anos, né? O médico, inclusive, quando a gente conseguiu se inscrever e ser aceito no INCOR, que foi onde ele fez a cirurgia, numa equipe de cirurgião pré-natal do Dr. Ricardo Cavallini. Então não foi operado logo em seguida, assim, Não, não? não, porque o Dr. Cavallini foi muito seco nesse ponto. Tá. Ele falou assim, as crianças que eu opero antes de 1 ano têm 90% de chance de morte, de óbito. Entendi. Então nós só vamos operar o Luiz Renato, vamos tentar manter ele estável, Uhum. e só vamos operar ele quando ele estiver correndo mais risco não operando do que operando. Nesse momento ele está correndo mais risco operando. Entendi. Então a ideia é que ele só operasse quando o risco de não operar fosse maior do que o risco de operar. Perfeito. E isso aconteceu aos 5 anos e meio. Tá. Aí, mais ou menos na mesma época, logo depois disso daí, quando ele já estava com uns 7, 8 anos, a minha sogra estava precisando de uma assistência. E a Regina é meio que o arrimo da família, a irmã mais velha. Aí a Regina quis voltar para São Paulo. E nós voltamos para São Paulo. Aí saímos da Azim, lá no Vale do Paraíba, e viemos aqui para São Paulo. Aqui não existia uma associação de síndrome de Down que a gente conhecesse. A gente até fez parte de algumas, procurou algumas, chegou a participar de algumas. Mas aí encontramos o INREA, né? O INREA, inclusive, era perto de casa, ali na Lapa. Na época a gente morava na Zona Norte. E aí a Regina foi no INREA, onde eles tinham criado um projeto chamado Projeto Autonomia, para dar autonomia para pessoas com síndrome de Down. E foi dentro desse projeto que a Regina conheceu as outras mães e veio com essa ideia de formar uma associação. E foi meio não programado, porque exatamente naquele ano, 2012, o INREA, que é parte do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, participou do COBEM, que é o Congresso Brasileiro de Medicina, na USP. Esse congresso ele é itinerante, naquele ano, por coincidência, era em São Paulo. E aí surgiu a ideia de colocar os meninos que estavam fazendo autonomia para trabalhar no evento. E a Regina levou 5 jovens com síndrome de Down para trabalhar. Eu fui lá no evento visitar. Eu trabalho com eventos, além da área técnica, eu trabalho com eventos, como eu falei, eu já fiz um evento de sucesso na área gráfica, e eu tenho um excelente relacionamento com as entidades do setor de eventos. E então, para mim, era meio natural pensar em evento. E aí eu fui lá ver como é que ela estava fazendo. Eu cheguei lá na Faculdade de Medicina, onde estava acontecendo o COBEM, e simplesmente colocaram os meninos com síndrome de Down na chapelaria. Você imagina pessoas com deficiência intelectual atendendo na chapelaria, os médicos mais famosos do Brasil inteiro, em congresso, chegando do aeroporto com suas malas, com equipamentos caríssimos, muitas vezes, e dando essas malas em confiança para pessoas com síndrome de Down, que vão colocar no escaninho, pegar uma senha, um número de escaninho, entregar para essa pessoa, no final do congresso, pegar esse número e ir lá, identificar qual é o escaninho, pegar a mala e devolver para a pessoa. Era impossível de dar certo. Eu achei uma loucura. Para nossa surpresa e êxtase, né? E felicidade, nenhum incidente naquele congresso, nenhum incidente. Eles são muito atentos, eles são muito meticulosos, né? Você dá uma sequência para eles realizarem, eles realizam aquilo lá incansavelmente, quantas vezes precisar fazer. Eles são muito focados nisso. E deu muito certo. E aí surgiu a ideia, começou a embrionária ideia de colocar eles para trabalhar em eventos. E aí o próprio INREA ajudou, criando uma metodologia, para a gente ter uma metodologia para chegar. A UBRAF, que é a União Brasileira dos Promotores de Feiras, e eventos, a entidade com os maiores promotores de eventos do Brasil, de feiras de negócio do Brasil,
se propôs a ajudar o INREA, os dois juntos criaram uma metodologia que envolvia a especialidade de eventos e as especialidades multidisciplinar que o INREA prestava, e criamos uma metodologia. E essa metodologia foi aplicada no projeto AME. Então, nós temos uma metodologia, nós fazemos uma triagem inicial, depois fazemos uma capacitação, depois fazemos o suporte, o trabalho assistido, depois fazemos uma avaliação. Dependendo da avaliação, ele volta para o atendimento clínico, se for necessário. Teve pouquíssimos casos até hoje. E hoje nós já estamos com quase 100 inscritos nessa associação, que está tendo muito sucesso, e em todos os eventos que nós vamos, nós somos muito bem atendidos. E agora, inclusive, já estamos diversificando os cursos, porque o curso no início era voltado para atendimento, para fazer o atendimento, para fazer a recepção. Fazer o Agora, receptivo ali. exato, só o receptivo. E agora nós já estamos fazendo, já temos alunos com cursos de fotografia para eventos, já temos cursos de DJ, né? Inclusive fizemos lá. Sim, o DJ, nós tivemos duas oportunidades, uma na Lesp, ali no evento Isso. que o deputado estadual Fábio Faria de Sá promoveu de homenagem ao Dia da Síndrome de Down, Isso. e o outro no Daulândia, no SBT, No SBT, que a gente teve ali a coordenação musical do pessoal do AME. Isso. E sábado estaremos no Senai de Osasco fazendo uma apresentação especial num evento da pós-graduação do Senai, lá aliás, desculpe, extensão universitária, nos Agora, cursos de extensão universitária. O AME, para até o pessoal entender e se interessar mais ainda, que eu já estou aqui. A porta de entrada se inscreve? Se inscreve. Nós temos um site que é o projetoame.org. Lá tem uma ficha de inscrição. A pessoa se inscreve e aí ele entra no processo Seletivo. Né, seletivo. Não é exatamente seletivo, ele é avaliativo só. Né? Então nós pedimos um laudo de estabilidade, agora nós estamos pedindo o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, né, que é exigida por lei quando vai se trabalhar agora. E aí ele é preparado, faz o curso teórico, que é o curso básico teórico, que a gente chama de módulo comportamental. Depois ele faz um treinamento em evento. Aí ele vai fazer um treinamento em evento para uma avaliação de campo, vamos chamar assim. Tem também o curso de Finanças para a Vida, porque esse é um ponto importante. Trabalhar não é incluir. Incluir é você dar ferramentas para que ele saiba para que serve o trabalho, como ele se relaciona na sociedade, como funciona a sociedade. E o Finanças para a Vida mostra exatamente isso. Qual é o objetivo de se trabalhar? Qual é o objetivo? Como é o relacionamento das pessoas, o interrelacionamento social? Como funciona isso? Como você se prepara para isso? Como você estabelece metas e busca essas metas através do trabalho? Então, esse também é um curso obrigatório, o curso de Finanças para a Vida. Depois nós temos cursos opcionais, mas que todo mundo acaba fazendo, que é tecnologia para eventos. Nós já fizemos 2 turmas de espanhol para eventos, inglês para eventos, e agora fizemos junto com o Senai, com os professores do Senai, o curso de fotografia, e lá nas instalações do Senai também fizemos um curso de DJ para eventos. Então nós estamos preparando nossos jovens para várias habilidades em eventos, e por incrível que pareça, boa parte deles nem está trabalhando mais com evento. A gente já tem talvez uns 30 ou 35 que já estão trabalhando no mercado mesmo, já estão com carteira assinada, trabalhando em farmácias, supermercados, auxiliares administrativos. Ou seja, a gente está empoderando esses jovens, né? A gente está dando confiança. E isso é o importante, é você prepará-los para que eles percebam que eles podem fazer. Eu costumo dizer que incluir, você está incluindo uma pessoa quando a pessoa sai de uma atividade com a sensação de que fez algo que antes da atividade ela achava que não era capaz de fazer. Isso é inclusão. A inclusão não é o relacionamento interpessoal, social, a incluir na sociedade simplesmente. A inclusão é você se encontrar, você se achar, você achar suas capacidades, você perceber o que você é capaz de fazer e você passar a confiar
no que você é capaz. Isso tem muito pouco a ver com deficiência, isso tem a ver com capacidade. Não, isso que você está falando é super importante. E, primeiro para nós pais, porque Sim, eu acho que a grande barreira começa conosco, sim, né? sim, sim. A gente super A protege Regina costuma dizer que o maior problema que ela tem são os pais, não são os filhos. filho. São sempre os pais. O problema sempre surge da parte dos pais, porque os pais são muito mais dependentes da deficiência do filho do que os próprios filhos. Exato. E eu acho essa fala, essa sua experiência é muito importante para nós pais, primeiro para quebrar essa, olha, se você fizer, ele vai conseguir. Sim. É isso que nós estamos. Se você correr atrás, Isso parece uma frase de filme, né? é, Se você fizer, ele vem, né? ele vem. E depois para a sociedade. Sim, Olha, a gente capacita, prepara e entrega. sim, E a sociedade tem de saber isso também. Porque muitas vezes ela se depara com uma pessoa com deficiência, seja qual for, e ela exclui naturalmente por pensar que ela não foi exato. capacitada e para a sociedade está tudo bem. Para a família, eu vou proteger. Só que a gente está esquecendo que ali tem uma pessoa, né? Sim, E você falou uma coisa muito importante, que é eles acreditarem, né? sim. Se para nós é Eles têm fundamental. capacidade e eles precisam descobrir a capacidade que têm. Eles têm que ir até o limite do que eles são capazes de fazer. Sim, sem dúvida. E essa é uma barreira, né? É uma barreira. E todo mundo, Todos nós. na verdade, todos nós precisamos conhecer nossos Um limites. corredor, vou pegar uma analogia esportiva, um jogador de futebol, um corredor, ele só vai saber o seu limite quando ele vai até Sim, onde ele vai até o esgotamento ali físico. E ele só vai saber o limite dele, ele testando. Você vê, a gente se acostuma muitas vezes a ver trabalhos que não são importantes, mas secundários. Agora você vê uma recepção. Você até dividiu uma vez uma experiência de um evento onde o dono do evento teve que se sim. identificar. O presidente do evento, ele está acostumado num grande evento, num grande pavilhão, num dos maiores pavilhões, num dos 5 maiores. Na verdade, na época, era o maior pavilhão, na época ele era o maior pavilhão. Um evento grande do setor automotivo, e o presidente, ele faz esse evento há uns 20, 30 anos, eu acho que até mais. E ele veio e tentou entrar sem crachá, porque ele é o dono do evento, né? Então ele está acostumado, ninguém nunca barrou ele na entrada, todo mundo conhece, ele é muito famoso, ele era o presidente da UBRAF na época, e a nossa recepcionista de plantão lá no bloqueio falou: não, não vai entrar. Né? Nós precisamos de crachá, que só entra com crachá. Me disseram que só pode entrar com crachá. Então só... E ele acabou. E ele falou: não, mas né, eu sou fulano de tal. E ela olhou bem para ele e falou assim: ah, eu sou a Laurinha. Muito prazer. Mas cadê o seu crachá? E ele acabou indo tirar o crachá pela primeira vez na vida. Tirou o crachá dele, veio, entrou, parabenizou. O pessoal falou: não, tinha que ser assim, tinha que ter sido assim em todos os eventos, né? Tem que ter uma regra que tem que valer para todo mundo. Que ótimo e foi uma grande experiência, porque mostra o quanto eles são focados naquilo que você pede. E se você passa ali, aí você quebra a confiança deles. Se esse presidente que fosse, né, não fosse humilde de aceitar a orientação, né, o bloqueio que ele recebeu e realmente passasse por cima da recepcionista, ele iria causar um problema sério psicológico para a menina, né? Ela ia ficar insegura. E como é que ela ia agir com o próximo que aparecesse? Iria quebrar o universo dela, né? O método que ela estava utilizando. Então ele também foi muito sensível em aceitar né, e acatar a orientação dela. Então isso é muito interessante, como as pessoas respeitam, como as pessoas... E esse é um outro ponto, né? Quando a gente está no bloqueio, ninguém dá carteirada. Sim. Né? Quando você tem pessoas especiais lá no bloqueio, coisa, ninguém dá carteirada, ninguém passa. Outra coisa que a gente vê quando ele está distribuindo um folheto num stand, você percebe pessoas desviando o caminho para vir buscar o folheto com eles, ou quando eles estão coletando dados, né, com o BIP lá, coletando
O pessoal, você percebe que as pessoas mudam o caminho para vir falar com eles. Em alguns casos vêm e querem tirar fotos com ele, né. Então, eles têm uma empatia, as pessoas têm um tratamento diferenciado com eles, né. Então eles dão um retorno de exposição de imagem de exposição para a empresa. Então eles não estão ali por um favor da empresa de colocar eles não estão ali preenchendo uma cota da empresa, uma cota social da empresa. Eles estão dando valor, eles estão retribuindo com valor para a empresa, trazendo mais público. E existe uma pesquisa que foi feita que avalia que entre 15% e 30% no aumento do fluxo com pessoas especiais no seu evento. Aliás, todo tipo de deficiência, né? Cadeirantes, deficientes visuais. Aumenta a produtividade da empresa e muito. Exato. E tem uma particularidade que isso é muito deles, da síndrome de Down, é a simpatia. Sim. E eles entregam aquilo realmente de corpo e alma. E uma coisa muito importante do projeto é que eles recebem, né? Eu acho que isso é legal. Sim. Eles não vão ali só para... Muitas vezes eles recebem até mais do que o típico, do que o recepcionista, por menos horas, porque na verdade a gente não pode colocar eles por mais de 6 horas por dia. E uma diária típica de evento é 12 horas, 10 horas, né? Sim. E os nossos, quando a empresa insiste que eles têm que ficar lá às 12 horas do evento, nós colocamos 2 turnos, né? A gente nunca deixa que um deles, para que cada turno ultrapasse as 6 horas, porque eles também têm limitações de não poder ficar muito tempo em pé. Eles têm a questão do foco deles, como eles são muito concentrados no que eles estão fazendo, você tem que mudar o foco, ou seja, mudar a função de hora em hora, para que ele mude um pouco o foco, porque senão ele se estressa, ele fica estressado, ele fica com dificuldade de foco depois de 1 hora e pouco. Então a gente sempre faz isso. Por isso nós mantemos um monitor. Esse monitor, ele fica acompanhando a atividade para garantir que ele fique motivado, o máximo motivado o tempo todo. Então ele fica mudando de função, fica gerenciando eventuais crises que podem acontecer, que geralmente acontece, tanto com típico quanto com atípico. Então a gente tem todo um trabalho que a gente faz para mantê-los sempre focados. E quando eles estão focados, eles estão extremamente focados, são muito acima da média de uma pessoa típica. E é interessante isso, porque tem a remuneração. Então é o que você falou, ele não está ali só para ocupar o tempo dele, está ali para ter realmente Não só ele tem a remuneração, como ele sabe o que fazer com o dinheiro. Ele tem um objetivo. O curso de Finanças para a Vida estabelece que, olha, você quer trabalhar? Tá bom, mas qual é o seu objetivo para trabalhar? Porque antes de trabalhar, você tem que ter um objetivo. O que você vai fazer? Vou pagar uma pizza para minha mãe. Ótimo, é um objetivo. Eu quero ir para Curitiba. Eu quero ir para Nova York, eu quero ir para Dubai. Tem os sonhos mais impossíveis também acontecem ali, mas é um objetivo. É um objetivo que eles vão correr atrás. Eles têm foco para isso. É muito interessante essa parte. Eles estabelecem um foco daquele objetivo e o trabalho é voltado para aquilo. E aí a gente vê essa preocupação nossa. Quando nasce a criança com síndrome de Down, a gente já está lá quando nasce, a gente já vai para os 20 anos, né? A gente teve aqui um episódio com a mãe e falou assim: bom, agora ela dividiu, eu não posso mais morrer, né? Mas vejam como é a riqueza disso, dessa troca. É a preparação, é aquilo que os pais sonham para os típicos acontecendo para o atípico. Isso vem de muita preparação, vem de um crescimento, vem de um batalhar ali. E isso é importante que se fale da comunhão junto com a escola, preparada, caminhando junto para que isso se efetive, né? É o preparo da escola junto com o contraturno ali que os pais oferecem, que vai juntar com essas oportunidades. Eu até ressaltar a importância dessas instituições que nós temos. Muitas vezes instituições que passam por dificuldades, que não tem apoios, não tem mídia, mas que entregam algo fundamental. Esse trabalho, você que é pai de uma pessoa com síndrome de Down, saber que existe uma associação que prepara para fazer um receptivo, prepara para
ser DJ, fotógrafo e principalmente para saber se relacionar com dinheiro e saber o que quer da vida, E principalmente se relacionar com o público, ou seja, é socialização. essa é a autonomia que a gente começa lá nas terapias, na fisioterapia, no TO, que nós estamos ali, eles estão ali se exercitando quando pequenos, e é isso que a gente. E é entrega, porque a gente se preocupa lá depois com a previdência, e aí já faz um planejamento previdenciário quando ele for se aposentar, Sim, porque não adianta a gente falar de aposentadoria se ele não vai contribuir. Às vezes eu vejo o pessoal tudo preocupado com a aposentadoria, mas para ele ter aposentadoria, ele precisa contribuir. Para contribuir, precisa estar trabalhando efetivamente. muitos acabam recorrendo ao BPC. Né? É que o BPC, imagina, se ele pode ter uma renda de 2.500, 3.000 numa Sim, aposentadoria, para ele receber um BPC, que é um salário mínimo, e não tem 13º, sim, a qualquer momento tá arriscado perder. sim. Quer dizer, a gente tem de Olha, enaltecer isso. e se ele fizer 10 ou 15 diárias por mês, ele tem essa renda. Né? Se ele Então, fizer 10 ou 15 diárias por mês, ele tem uma renda superior até a isso. Então, uma área de inclusão, a área de eventos, é uma área muito interessante. Por quê? Porque ele vai. Primeiro que ele vai variar o tema. Então, ele vai num evento hospitalar, depois vai num evento de engenharia, vai num evento de construção, vai num evento de moda, vai num evento. Então, ele muda o foco. Então, ele conhece uma série de temas, né? Ele interage, circula lá pelo evento. Na hora do intervalo, ele vai dar uma olhada, então ele se relaciona com as pessoas. É muito comum eles pararem nos estandes e conversarem, as pessoas perguntarem o que eles estão fazendo ali, como é que é, tal. As pessoas vêm conversar com eles nos estandes. Então, esse relacionamento e essa cultura geral que eles ganham fazendo o evento é sensacional. O segundo ponto que eu acho muito positivo, e eu vou até excluir o ponto zero, que é a remuneração. Ou seja, vamos partir do pressuposto que eles estão sendo remunerados, estão trabalhando. Mas o primeiro ponto é a diversidade de conhecimento, a cultura geral que eles adquirem fazendo vários eventos. Segundo ponto, o relacionamento pessoal ali. Terceiro ponto, a autoconfiança que eles ganham. Né? De perder. Eu me lembro de uma das nossas atendentes uma vez, a primeira vez, ela fez o curso básico, depois fez o curso, o treinamento e tal. Aí ela foi realmente para receber e ficou num auditório, ficou ajudando, ela ficou como assistente de palco no auditório. E aí chegou a hora do almoço, eu fui lá buscá-la para a gente levar ela na praça de alimentação. Aí eu saio com ela do meu lado, conversando com ela, perguntando como é que foi e tal, e de repente, cadê a menina? Eu andei alguns passos, olhei, cadê? Não estava mais do meu lado. Ela parou na porta do auditório e não saiu. Eu voltei, eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, tem muita gente aqui. Eu acho que ela nunca tinha estado num ambiente com tanta gente circulando, porque o corredor do evento estava lotado de gente. E ela se assustou com aquele tanto de gente, né? Então foi o primeiro contato dela num ambiente de muito, porque os pais tendem a proteger muito e leva só em ambientes controlados, né? E aí quando sai para campo, quando sai para um evento de 40 mil pessoas, né? Você imagina, para nós é normal. A gente já está acostumado, a gente pega metrô, a gente pega isso, pega aquilo. Você está acostumado a ver uma multidão do seu lado. Mas eles não, eles estão sempre com aquele ambientezinho controlado dentro do carro do pai, levando no parque, levando ali, levando na escola, levando não sei onde, sabe? Sempre em ambientes familiares a ela. Né? E ali ela estava num ambiente exposto. E foi assim a primeira experiência que eu tive. Eu aprendi nesse evento que a enxergar cada experiência de cada um dos atendentes pelo ponto de vista deles. Então, a partir dali, eu comecei a analisar o atendente que eu estava monitorando, que eu estava auxiliando no evento, com os olhos dele, para entender, não, mas esse ele parece que gosta muito de comer doce, ele sai muito pouco, ele gosta de futebol, então eu vou puxar o assunto de futebol, ele gosta disso, gosta daquilo. Então eu comecei a me adaptar ao mundo deles, né? À visão deles, porque a gente tem a
a nossa experiência, né? A gente molda o nosso comportamento pela nossa experiência. E a relação com eles tem que levar em conta também a experiência deles, né? A bagagem que Sim. eles trazem para o evento. E a bagagem que eles vão receber justamente se Sim. expondo, Sim, exatamente. expondo, conversando com N pessoas. Por isso que a sociedade, as pessoas no entorno são fundamentais para o Sim, desenvolvimento. É o pai, a mãe, é o tio, a tia, o avô, a avó, o primo, a prima, essa interação. sim, Não permitir que eles fiquem isolados, e sim que se sintam até incluídos e atuantes, né? sim, Você trouxe uma coisa muito que ficou aqui muito. Não é só chamar para estar aqui sentado do lado, né? Não é só chamar para ir para a festa. Ele realmente está participando, ele sim, está ativo, ele fala que ele vai falar, e nós temos um grande desafio ainda hoje. Eu vejo e falo por mim, até o meia-culpa, muitas vezes, que a gente acaba infantilizando a síndrome de Down, né? né. A gente fica Por ser deficiente cognitivo, ativo. por ser deficiente, a gente acha que ele vai ser uma criança e deve ser tratado como criança, É, tá? Só que se você não puxar, se você não forçar o limite, não só você, o mundo vai forçar o limite dele, né? Então, se você também não fizer isso, ele vai estranhar o mundo puxando. Então, puxe você, é exercício, né? uhum, Eu chamo de crossfit social, né? Você tem que empurrar os limites para que a pessoa crie o hábito de estar sendo desafiado, né? E sim. todos nós, hein, deficientes ou não, tá? Todos nós temos que ter sempre essa consciência de que nós estamos buscando o limite. Nós precisamos conhecer, aquilo, volto a dizer, nós precisamos conhecer as nossas capacidades, sejamos deficientes ou não. É engraçado que a gente muitas vezes fala: "Arrisque-se, vai", depois e às vezes a gente se retrai, né, a Sim. experiências, a vivências. E nesses 30 anos do Luiz Renato, qual se a gente pudesse falar de desafio que você sentiu, bom, governo a gente não, política pública a gente pode dizer que ainda estamos muito aquém do que a gente pode imaginar, não é? Bom, eu sou suspeito para falar de política pública porque eu sou um tanto libertário. Então, eu já não acredito muito na política pública. Mas nós temos tido boas políticas, temos tido bons profissionais, principalmente na área de inclusão, principalmente na Secretaria Municipal, na Secretaria Estadual e na Secretaria Nacional. Nós tivemos boas cabeças nos últimos anos, nas últimas gestões. O problema sempre é a priorização por parte do Estado dessas prioridades, né? O trabalho de alguns secretários foi muito importante, mas ficou muito aquém do que os próprios secretários se propuseram a fazer. Uhum. Então, as políticas públicas elas sempre têm esse viés de priorização. Né? Uhum. Num país onde você tem problemas de saneamento básico, problemas de energia, problemas de transporte, problemas de segurança, problemas de Educação. educação, a inclusão daquela minoria que tem problema de deficiência se torna uma prioridade menor. Eu me lembro, por exemplo, o próprio Tarcísio, quando ele começou o mandato, ele teve uma questão foi uma interpretação dele inicial que teve uma reação muito forte da comunidade e que ele soube ouvir, né? Soube ouvir e soube trabalhar, né? Com o Marcos da Costa, que Costa, sim. acabou se tornando o secretário, né? Ele ia ser só um diretor dentro de uma outra secretaria. E aí voltou a ser uma secretaria, então voltou a ter uma autonomia. Isso foi importante, ele ouviu. E isso é importante. Se o poder público ouve a comunidade, ouve a sociedade e atende, pelo menos em parte, dentro das possibilidades, Idade dela. já é um progresso. Uhum. Tá? Eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que resolver as coisas não individualmente, mas comunitariamente. Então, se você junta, é o que eu chamo de
contrato inteligente, ou de swarm, vamos chamar de swarm, que é o enxame, né? São pequenas ações de um grupo de pessoas que se somam a essas pequenas ações e formam um enxame. Vai aquela comunidade toda naquele sentido, buscando uma solução, um objetivo claro, um objetivo determinado, definido, porque aí você consegue mobilizar as pessoas interessadas naquilo e mobilizar, inclusive, o Estado para que ele Sim. perceba. Então, eu acho que é de baixo para cima, vem de nós, Uhum. indivíduos, que Sim. estamos sentindo a dor que precisamos resolver, nos mobilizarmos e dar visibilidade a esse movimento, né? Sim. Esse movimento orgânico mesmo da própria E sociedade. quando fala de comunidade, não é só uma comunidade, Não, acaba-se todas se aproveitam de todas as sim, evoluções humanitárias, igualitárias, sim, porque todos são colocados, nos benefícios. Não é só o A isso, ou o B. Quando a gente fala de comunidade, é todo mundo. E assim, o avanço. são E todos, e eu sempre falo, não é uma parte, não é uma parte isolada que vai é, ganhar uma lei específica e outra vai ficar fora de detrimento. uhum, É uma eu sempre falo que todos os avanços que a sociedade faz, todos os movimentos de caminhar para frente, o benefício é geral. Às vezes sim, as pessoas falam assim: "A pessoa com deficiência", os avanços da ciência por conta da deficiência no seu desenvolvimento de medicamentos, sim. desenvolvimento de técnicas cirúrgicas. Hoje eu perguntei aquilo do quando foi operado, porque hoje se tem cirurgias, quase que algumas até dentro ainda durante a Sim, gestação, já tem casos, tem casos. e isso são Cirurgias cardíacas pré-natais. pré-natais. Então, é A equipe que tratou o Luiz Renato eram especialistas em neonatal, neonatal, tá? E hoje já existem especialistas pré-natal, pré-natal, e cardíacos, e nós cirurgias estamos cardíacas pré-natais. isso nós estamos falando de um período, para nós é muito 30, Sim, mas para eles mas muitas vezes é ontem, sim. porque os avanços. Eu costumo dizer, inclusive foi uma coisa que eu conversei com o médico que atendeu o Renato, com o cardiologista, que ele falou assim: ainda bem que foi o seu último filho que teve a síndrome de Down, porque se fosse o primeiro teria morrido. Se Olha que 10 anos antes não teríamos tecnologia para salvá-lo. que loucura. E nós estamos falando aí dos anos 80, Estamos falando anos 80. anos O 80, Renato é de de 96. 96, 10 anos, estamos falando de 86, O meu mais velho é de 82. 82. Se em 82 tivesse nascido com síndrome de Down, Ele já não já não teria. estaria conosco hoje. Você vê aí, esses avanços que vão trazendo Sim. e que são importantes. Quando a comunidade avança, a sociedade que, que avança junto, né? E Paulo, o papo tá muito bom, a gente vai surgindo e a gente é o típico pai atípico, né? A visão do pai, a sua importância, como você vê a sua importância de pai, vamos falar da figura paterna, a mãe a gente sempre já tem aí um uma visão consolidada, vamos dizer assim, da importância. Muitas vezes hoje a gente ainda tem você ainda vem de uma geração um pouquinho mais atrás da minha, eh, e hoje a gente vê as gerações fugindo. Os homens, principalmente, temos aí dados que 80% vão embora quando sabe da deficiência do filho, né. Olha, eu não acho que tenha mudado essa porcentagem nesses 30 anos, não, porque a minha experiência nas associações de síndrome de Down que eu participei é que mães solos. Mães Mães solos. solos. Desde daquele tempo Aliás, era mais ainda ainda. mais ainda. Os mais velhos que o Luiz Renato eram quase todas as mães solos. Os pais não ficavam. E E mais ainda, os filhos não eram expostos na sociedade. isso é um Eu vi crianças 15 anos mais velhas do que o Luiz Renato, que não sabiam fazer higiene pessoal. Lá naquela primeira associação que eu estive, quando o Renato tinha 2 anos, 3 anos. Não era culpa da associação. A associação tentava, inclusive, ensinar aquele já jovem de 20, 25 anos, o Renato tinha 2, 3, o jovem tinha 20, 18, mas ele não sabia
Ele tinha que andar de fralda, aos 20 anos de fralda, e não falava, não se comunicava. Então, aquela geração antes do Luiz Renato, com exceções, com honrosas exceções, inclusive alguns estão no Projeto AME com 48, com 45 anos e foram muito bem educados pelos pais, né? E tanto que foram capacitados para trabalhar em eventos, tem toda a autonomia para trabalhar em eventos, mas eu diria que metade, ou talvez a maioria, era totalmente isolado do mundo, na geração que veio antes do Luiz Renato. A geração que hoje está acima dos 40 teve muito mais dificuldade do que a geração do Luiz Renato, que já pegou a estimulação precoce. Então, essa geração da estimulação precoce já teve uma vantagem, digamos assim, tecnológica, ou educativa, ou, né, de formação. Mas a geração anterior foi bem complicada. E eu não acho que mudou essa. Não é que agora o pessoal está correndo, não. Eu acho que o pessoal sempre correu. Sempre correu, né? Sempre correu. Isso é uma coisa que a gente às vezes fala assim, você que vivenciou, é importante porque a gente só fala do fato, né? Lá atrás era assim. É a percepção que nós temos, né? E você não, você viu isso claramente de esconder, tem até um filme do Mel Gibson participa, né? Acho que é o Mad Max, um deles, que ele vai matar o monstro e quando tira o capacete era uma pessoa com síndrome de Down. A Cúpula do Trovão. Isso. Ele acaba não matando, né? Thunderdome, né? Com aquela cantora. Não. Esqueci o nome dela. Tina Turner. Tina Turner, isso, ela mesmo. Então, a gente vem nessa evolução, mas temos muito a evoluir. E o pai é fundamental nisso, né? A presença masculina, o estar presente é fundamental, né? Eu acho que a minha participação na educação do Luiz Renato não é tão relevante assim quanto foi a da Regina, né? A Regina foi uma leoa mesmo na coisa, tanto que ela fechou a loja de decoração que ela tinha quando o Luiz Renato nasceu, uma loja de decoração de sucesso, para cuidar do Luiz Renato, né? Que foi o que permitiu que eu continuasse focado na minha profissão, no meu trabalho. Inclusive eu falo isso na introdução do meu livro agora, que eu acabei de lançar, aos 45 anos da evolução das artes gráficas do analógico ao digital. Então eu falo na introdução exatamente isso. Foi exatamente essa decisão da Regina de assumir a educação do Luiz Renato, assumir a assistência ao Luiz Renato, porque essa questão da deficiência, a gente precisa levar em consideração um ponto importante. Nós vivemos num mundo de recursos escassos, e cada vez mais escassos, né? Mas sempre foi escasso. Os recursos são finitos. E a humanidade vai crescendo. Então nós estamos com 8 bilhões de pessoas. A capacidade de aproveitar esses recursos tem que ser a melhor possível. E a tecnologia cada vez desenvolve uma forma mais aprimorada de menos esforço para conseguir mais recursos. Uma pessoa que tem limitação de capacidade, ela tem mais dificuldade de conseguir recursos. Então, a gente precisa dar apoio a essas pessoas com a capacidade limitada para elas poderem conseguir recursos. Eu acho uma agressão à sociedade como um todo você não permitir que uma pessoa utilize toda a sua capacidade de obter os recursos para a sua vida. E é isso que eu luto. As pessoas têm que ter acessibilidade aos recursos e assistividade, ou seja, ter a assistência nas suas capacidades para melhorar a sua capacidade e para obter mais recursos. Isso é uma questão de vivência comunitária. A sociedade precisa disso, porque os recursos são limitados. Então, se uma pessoa tem uma limitação muito grave para conseguir recursos, ela está sendo ineficiente na exploração desses recursos e a sociedade em si está perdendo recursos. Né? Ou seja, ela vai acabar usando o recurso de uma outra pessoa que tem que ser colocado para ela, porque ela não consegue conseguir por si só os recursos. Então, por isso que eu acho que não é uma questão moral, não é uma questão
eh, de educação, de, de bondade, de caridade, você ajudar uma pessoa com deficiente. É uma questão de eficiência energética da própria humanidade. As pessoas estão sendo subutilizadas, ela não está usando os recursos. Alguém vai ter que tirar dele para dar para ela, se ela não consegue tirar ela mesma. Por isso que a gente tem que ajudar essa pessoa a tirar o máximo de recursos que ela puder. E ela, tirando o máximo de recursos, ela vai se sentir melhor, vai se sentir empoderada, vai se sentir mais confiante, vai se sentir mais produtiva. É uma questão biológica, eu diria. Não é nenhuma questão social, moral, de caridade, nada disso. Nós não estamos fazendo caridade aqui, nós estamos fazendo com que as pessoas tenham a capacidade de conseguir os recursos que elas precisam. E a gente se sente completo também, né? Não é só eles, né? Ah, sim. A sociedade se completa, né? Sim. Quando a gente... Uma sociedade eficiente é uma sociedade mais feliz, mais realizada, Exato. mais afirmativa. A Né? gente às vezes fica falando que as pessoas não se preocupam com coisas que não são importantes. Quando a sociedade se realiza no seu todo, Sim. nós temos esse momento que olha, eu espero que vocês estejam gostando assim como eu. Foi um momento que realmente a gente fala tanto, e que você falou, quando a gente para escutar, é, é, é um momento de aprendizado. Sim. Hoje aqui é um momento de Para mim foi uma epifânia quando eu percebi isso. Eu realmente eu achava que eu estava fazendo caridade e ajudando as pessoas com síndrome de Down. Mas quando eu percebi que, na verdade, eu não estava fazendo caridade, eu estava fazendo uma justiça biológica, porque as pessoas estão com uma capacidade reduzida, a gente precisa que elas utilizem o máximo da capacidade. Mesmo dentro dessa capacidade reduzida, elas têm que usar o máximo dessa capacidade para que outras pessoas não percam recursos para ajudar elas. Elas mesmas têm que conseguir seus recursos. E aí a gente entra no sentido mais amplo da inclusão, né? Sim. Porque ela vai saber como ela vai aproveitar toda a potencialidade dela para gerar recursos para ela, e o outro vai economizar os seus recursos, porque senão você vai ter... Se a gente não desenvolve o outro que está ao nosso lado... Porque o recurso é escasso, cada vez mais escasso. Isso é uma coisa maravilhosa, porque quando nós perdemos o tempo, não desenvolvemos o outro, ficamos nessa parte do assistencialismo, eu não estou entrando em outros méritos, mas quando a gente fica no protecionismo, no assistencialismo, a gente acaba gastando os recursos. A minha história da cigarra e da formiga. Você gasta os teus recursos para alimentar alguém, quando você podia estar potencializando ele para ele produzir os seus recursos, para o que o seu recurso, não é que você vai se tornar mais, mas se você vai ter uma reserva de recurso. Na verdade, os recursos são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. É a questão da acesso ao recurso. Você vai despender menos tempo para produzir mais. Isso. Você vai tá tendo recurso que não vai ter acesso, que as pessoas não vão, que certas pessoas não vão ter acesso. E você precisa permitir que essas pessoas tenham acesso para que você não tenha que ceder do seu recurso para essa pessoa, para que ela possa. Porque os recursos, no todo, são sempre limitados, são sempre os mesmos. Não se produz recurso, não se cria recurso. O recurso ele é limitado. Nós vivemos numa esfera limitada, né? É uma bola, não tem para onde ir, não tem de onde tirar, não vai cair mais recurso do céu para a gente, vai ficar aqui. E temos que usar o que nós temos, e o que nós temos é limitado. E se uma pessoa está limitada na utilização desses recursos, nós precisamos ajudá-la a aumentar esse limite, para que ela possa conseguir recurso ela por si mesma, e não que você tenha que partilhar o seu recurso, que você já consegue, porque senão nós vamos ter uma ineficiência energética, uma ineficiência de obtenção de recursos. Quanto mais... Né, e isso é para isso que serve a tecnologia, inclusive. A tecnologia ela permite que cada vez menos esforço para mais recursos, para o mesmo tipo de recurso, né, para reaproveitar o recurso, para aproveitar o recurso.
né, para dar acesso aos recursos que existem, né? A gente sempre pensa assim, não, mas a tecnologia vai trazer fartura, a tecnologia... Não, a tecnologia vai dar acesso apenas ao que já existe. E o que já existe não aumenta. Não aumenta, não tem como a gente pensar em aumentar. Então, nós temos que aumentar a capacidade de obter esses recursos. E uma pessoa limitada, ela tem uma limitação de obter os recursos. É isso que a gente trabalha. A inclusão é isso, é tornar a pessoa autônoma, que foi lá o projeto Autonomia, onde tudo surgiu, autônoma para obter os recursos que ela precisa. E com isso ela vai se sentir empoderada, com isso ela vai se sentir mais feliz, mais realizada, mais incluída na sociedade. Que é outra coisa também que eu discordo um pouco do termo inclusão e exclusão social. Tá? A gente não pode pensar que uma pessoa deficiente ou uma pessoa em situação vulnerável, tá, foi excluída. Na verdade, ela não foi excluída, ela foi preterida. Porque vulnerável ou não, ela é parte da sociedade. Ninguém sai da sociedade. A sociedade é uma coisa única. Tá? Não existe exclusão social. Né? Existe, sim, preterido, existe preconceito, existe inacessibilidade, existe falta de assistência, né? E não assistência no assistencialismo, mas assistência de assistividade, de colocar recursos, seja tecnologia, uma pessoa, uma cadeira de rodas para quem precisa, para quem tem problemas de mobilidade motora, um aparelho auditivo para quem tem deficiência auditiva, e assim por diante. Isso é assistividade, não é assistencialismo. É assistividade, é você dar uma assistência à deficiência da pessoa. No caso da pessoa com deficiência intelectual, a assistividade que se dá é educação, é capacitação, né? É treinamento, é capacitar, é empoderá-la pelo conhecimento. E é isso que a gente acredita. A gente acredita que dando condições à pessoa, ela mesma buscar seus recursos, você vai resolver, pelo menos em parte, a questão das limitações capacitivas, de capacidade que ela tem. Não, exatamente. A gente dá as condições e eles vão mostrar a capacidade que eles têm. Eles vão mostrar até onde eles podem ir. Sim, eles que vão demonstrar, e aí fica claro desde o começo da estimulação que eles é que vão dar os sinais. Olha, eu vou por aqui, assim como uma pessoa comum. Sim. Normal. Exatamente. Porque a pessoa... De novo, a deficiência é só um termo de comparação. A gente só acha que a pessoa é deficiente porque a gente compara com os restos. Aliás, tem uma frase que eu acredito ser de Confúcio, mas eu nunca consegui confirmar essa informação, que diz o seguinte: a infelicidade nasce da comparação. Ou seja, quando você compara, você se torna infeliz, porque sempre você vai achar alguém que tem mais do que aquela referência que você está fazendo. Né? E a deficiência é nada mais isso, você está comparando com as pessoas normais. Isso não quer dizer que a pessoa seja incapaz, né? Quer dizer apenas que ela tem uma limitação em relação a outras, né? É uma limitação, não é uma incapacidade. Isso é muito, muito forte, eu quero voltar a esse ponto. Nós todos estamos na mesma sociedade, não existe a exclusão. Não tem. A coisa é, você não quer... Você não pode incluir alguém que não pode ser excluído. Não tem, isso é fato, isso chega a ser redundante. Você não pode excluir alguém que você não tem condições de excluir. Ela vai estar ali, ela vai estar na sua casa, vai estar na sua rua, vai estar na sua escola. Não tem como. O que você tem de fazer é dar capacidade, dar instrumentos, capacitá-la para ela se desenvolver. E não fazer isso é uma violência. Isso. E não fazer isso é uma agressão. Eu não vou usar o termo violência, eu vou usar o termo agressão. Você está agredindo a sociedade quando você se omite em relação a dar a uma pessoa condições dela ser plena, dela usar. Por exemplo, não ter uma rampa para uma pessoa subir com a cadeira de rodas numa estação de trem ou num ponto de ônibus, não ter uma. Isso é uma agressão. Ali tem. Ou uma porta que não dá para passar uma cadeira de rodas, né? Ou uma calçada sem um piso tátil. Várias coisas. Isso é acessibilidade. Tá? Mas tem a assistividade. A assistividade é uma bengala para alguém poder se guiar com deficiência, com limitação visual, uma cadeira de rodas, um aparelho auditivo. Isso é assistividade, é você dar assistência à deficiência dela, melhorar
as condições de deficiência, diminuir a deficiência, ou seja, diminuir o gap entre a média da população e essa pessoa, né? Isso é que a gente tem que ver. Essas duas questões são fundamentais e nenhuma dessas questões inclui ou exclui ninguém, sabe? A gente apenas cria uma barreira porque essa pessoa continua dentro da sociedade. A gente pode fazer de conta que não vê. Aí é uma opção nossa. É uma agressão nossa, inclusive, na minha opinião. Paulo, agradecer demais esse bate-papo, espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Eu gostei bastante. E vamos nos proporcionar mais encontros como esse, acho que é Tô à disposição, fundamental. tô à Eu acho disposição. que a gente entra nesse momento. Quero aqui te entregar humildemente Muito nosso obrigado. livro, que a gente escreveu a 8 mãos, a experiência aí da mãe, do pai, da irmã mais velha. Olha que legal. E eu espero que o próximo edição seja já a Maria Luísa com essa autonomia dela escrevendo Sim. os próprios capítulos dela. Opa, já reserva um exemplar para mim no próximo. Com certeza. Quero agradecer vocês. Espero que vocês tenham entendido a importância desses momentos e que tem reverberado tanto o fato da gente poder. Essa assinatura já é isso, você estimular e ficar como é que é o M, e você vai até o limite. Quando ela chega no lançamento do livro, ela sentou na mesa e falou: o livro é meu, quem assina sou eu. Isso foi um dos momentos assim que a gente, todo mundo ficou assim, não, o livro não é meu, não é sobre mim, então quem assina sou eu. Ela sentou e tomou aí a titularidade, o protagonismo, que é isso que a gente estimula. Paulo, você sabe que um dos momentos assim de maior realização que eu tive com o Luiz Renato, lá para os 3, 4 anos de idade, eu ensinei ele, e demorou 6 meses, a amarrar o sapato. Sabe? Foi uma das grandes vitórias da minha vida. Eu falei assim, não é possível, eu consegui fazer ele amarrar um sapato. Você imagina você achar que é impossível uma pessoa aprender a amarrar o sapato? E hoje eu dou risada dessa minha limitação de acreditar, de chegar a acreditar que ele não seria capaz disso e de ter me surpreendido tanto quando eu consegui fazer ele. E hoje eu percebo que ele pode fazer tudo. E eu sempre repito isso, ele consegue tudo. Tudo que ele quiser fazer, ele consegue. Às vezes eu paro aqui com os pais e pergunto: o que você achou que ele nunca faria e está fazendo? E às vezes eles ainda não tiveram essa... Eles param um minuto ou dois para pensar, e é realmente isso. Às vezes eu paro, vejo assim a Maria Luísa tomando atitudes que você fala assim, nossa, caramba, ela tá fazendo isso. Às vezes A gente cresce muito mais do que eles, viu? A gente aprende muito mais do que eles. Sem dúvida. A gente, é o que eu falo, não são eles que ultrapassam barreiras, nós é que rompemos as nossas barreiras, que por N motivos Nós passamos a enxergar barreiras, porque na verdade quando a gente tem um filho típico, a gente não percebe as barreiras sendo transpostas, porque é uma coisa natural, todo mundo está fazendo isso. É mecânico, né? Todo mundo está fazendo isso. Agora, quando você tem um filho atípico, cada barreira é uma parede, é um muro, é uma muralha. Né? Cada barreira, cada pequeno desafio se torna um grande desafio, né? Uma grande vitória, uma grande realização. Isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês. Eu que agradeço a oportunidade. E Obrigado. Espero que vocês curtam, compartilhem, divulguem essa notícia, divulguem essa mensagem, esse podcast, porque ele é enriquecedor para todos nós. Muito obrigado.